Olá, uma boa noite para todos vocês, que a partir deste momento vamos dar início a mais um super podcast Atmosfera, hoje recebendo aqui o nosso querido Rodrigo Alves. Vamos bater um papo muito legal, nós vamos falar a respeito do livro que o Rodrigo está lançando agora no próximo dia 10, não é Dia isso? 10. E nós vamos falar então de um livro lindo chamado Duas Vidas, antes de Antônio e depois de Antônio. Mas antes da gente entrar no assunto aqui com o Rodrigo, eu quero primeiramente fazer um agradecimento muito especial a todos os nossos patrocinadores que estão sempre juntinho com a gente, e sem eles a gente não estaria conseguindo fazer o programa de boa, né? Então um abraço para todo mundo da cervejaria Porto Novo, um abraço para o Brasilino e toda a equipe do Brasilino. Tá afim aí de tomar aquela cerveja bem gelada, um chopinho bem gostoso no final de semana, é só procurar aí a turma do Brasilino lá, cervejaria Porto Novo, eu tenho certeza que vai atender vocês de boa. Balance Secar, ali em Jamapará, está a fim de fazer aquela manutenção geral no carro, troca de óleo, troca de pneu, alinhamento, balanceamento, é só falar com o Ostinho da Balance Secar, e eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem servidos lá pela equipe do Washington e companhia, mandando muito bem. Falou em carro, falou em Rafael, né, que simplesmente faz o financiamento de veículos. Você está afim aí de refinanciar o teu carro ou comprar um carro novo? Enfim, é só falar com o Rafael, também do outro lado da poça d'água ali, da ponte do estado do Rio. Vocês vão falar com o Rafael, eu tenho certeza que o Rafael vai atender a todos vocês de boa. Eu não vou perder muito tempo, não, porque eu já estou aqui um pouquinho atrasado, quero pedir um perdão a cada um de vocês, porque nós ficamos um período curto aí num recesso, né, com relação ao podcast Atmosfera, e hoje eu consegui trazer o Rodrigo aqui. O Rodrigo chama-se Rodrigo Carvalho Alves, ele é natural aqui de Além, Paraíba, é autônomo, vende roupas também, é solteiro, tem um filho de 9 anos e continua tendo uma saúde para trabalhar, para proporcionar o melhor para o seu filho e o crescimento dele, e gosta muito de viajar, o Rodrigo. O Rodrigo foi bem sucinto, foi bem econômico aqui para falar um pouco dele, que nós vamos saber muito mais do Rodrigo agora, dentro desse podcast aqui. E essa obra maravilhosa, a gente vai conhecer uma jornada, né, dividido entre duas existências, né? Antes de Antônio e depois de Antônio, que nós vamos saber já já quem é Antônio, como que as coisas funcionam, e o Rodrigo, obviamente, vai nos explicar, nós vamos explorar ao máximo, né, o Rodrigo hoje aqui, porque nós vamos falar da questão religiosa do Rodrigo e minha também. Nós vamos falar sobre a Umbanda e toda essa magia que traz a Umbanda, toda essa coisa dos orixás, tudo aquilo que a gente tem a fé afro-brasileira, afinal de contas também é uma religião que ela praticamente nasceu, ela nasceu no Brasil, né, vindo, obviamente, das suas estruturas filosóficas africanas. Então nós vamos saber com o Rodrigo aqui, né? Boa noite, Rodrigo. Como é que você está? Tudo bem? Está tranquilo? Está calmo? Eu estou nervoso, tá? Não estou calmo. Não está, não? Vamos Não ficar estou de calmo. boa. Primeiramente, a saúde, cervejinha Porto Novo. O Rodrigo está de água, só bebe cerveja sem álcool, rapaz. Olha Há aí. 9 anos. Há 9 anos. Que maravilha. Eu ainda vou chegar nesse nível. Isso é evolução, hein? Mas a cervejinha Porto Novo também, vou falar para o Brasil, mandar uma cerveja sem álcool de vez em quando para os nossos convidados que não bebem bebida alcoólica. Está certíssimo. Primeiro um golinho aqui. Mas uma aguinha tá bom também. Rodrigo, vamos lá Vamos lá. então, cara. Primeiramente, muito obrigado, tá, por você estar aqui com a gente, estar aqui hoje no podcast. Um abraço para o nosso querido diretor Caio Pacheco, hoje, que está aqui operando áudio e vídeo para nós aqui. Mas vamos lá. Primeiro, eu queria saber como é que tem a ver com o livro. Queria que a gente vai dar muito foco em cima da questão do seu livro, né? Deixa eu mostrar aqui. Caio, pode ser aqui? Aí, ó. Que capa maravilhosa, coisa linda. E com certeza... A capa foi feita por uma pessoa daqui de Além Paraíba. Olha aí, foi feita por uma pessoa daqui. Olha, pela Ohana Almeida. Ohana Almeida. Ah, tá. Conheço a Ohana também. Conhece a Ohana também? Conheço. Ela que fez a capa. Então, Muito bem feita, né? Muito, ficou linda, ficou suave e ficou cheio de axé. É isso aí. Rodrigo, primeiro eu queria saber de você essa questão, né, da espiritualidade, né, como é que você chegou, né, até a Umbanda, como é que foi esse convite, talvez esse achado espiritual teu, né? Porque eu acho que é um chamado, né? Acho que é mais um chamado. Queria que você começasse por aí, né? Ou se desde criança já teve essa sensibilidade toda, porque todo mundo tem um pouco de médium, uns mais, outros menos, e como é que você se adaptou a isso tudo e estuda sobre isso? Então, primeiramente, boa noite, né? Boa noite a todos. Eu que tenho que agradecer, né, por você ter me convidado para poder divulgar essa obra. E a obra, o livro fala exatamente isso, né? Que ele é dividido em duas jornadas.
a que eu tinha antes da fé e a que renasceu após ela. Eu comecei desde criança que eu fiz catequese, eu era da igreja católica e tal, só que aquela coisa de criança mesmo, procurar catequese, essas coisas. Fui crescendo e fiquei sem religião. Depois de um bom tempo, já com uns 36, 37 anos, essa primeira jornada foi muito dolorosa, né, porque eu tive muitos problemas com bebida, com droga. Isso eu falo abertamente aqui, porque no livro eu abordo isso cenas muito fortes sobre isso. E quando eu cheguei nessa idade, aos 36, 37 anos, eu já não sabia mais o que fazer. Porque eu sabia que eu estava fazendo errado, só que eu não tinha forças para poder lutar contra isso. Uhum. Aí a minha tia, que hoje também nós estamos todo mundo no mesmo terreiro, ela me convidou para ir em um outro terreiro que antes do Seu Ossi. Uhum. Eu fui, gostei, porque eu tinha muito medo, porque a gente cresce ouvindo muita coisa, né? Então eu tinha muito medo. Eu fui. Não tinha mais outra opção para mim, eu tinha que ir. Eu fui, gostei, entrei para esse outro terreiro e ali eu comecei meu desenvolvimento. Só que aí, por alguns motivos, o livro já começa falando sobre isso, o motivo, né? Eu acabei sendo expulso desse terreiro. E eu fiquei completamente perdido. Eu fiquei 3 meses completamente perdido, sem saber o que fazer. E lutando muito para poder não ir no Seu Ossi, porque falavam muita coisa de lá, coisas que eu tinha muito medo e que eu não concordava. Mas depois desses 3 meses, eu falei, não vai ter como, eu não posso ficar dessa forma. Eu tinha depressão, eu tinha, igual eu falei, problema com álcool, com bebida. Durante a semana final de semana era perfeito, eu não tinha problema nenhum. Mas chegava na segunda-feira, eu já não saía para trabalhar, perdia muito serviço por causa de trabalho. Tive uma loja, perdi a loja por causa desses problemas. Então, nesse dia, eu falei, numa terça-feira, eu falei, não, eu vou ter que ir. Eu tenho que ir lá e pagar para ver. Cheguei lá, fui muito bem recebido e estou lá. Cheguei lá em 2014, estou lá há 11 anos. E foi aonde, em 2016, eu comecei a escrever esse livro, né, que é Duas Vidas. Por isso que ele chama Duas Vidas. Porque, para mim, eu tinha uma vida antes de conhecer a fé. E quando eu conheci a fé, eu falo fé porque, às vezes, eu não gosto de ficar muito falando de religião, né? Eu prefiro falar de fé, porque eu tenho a minha religião, para mim, eu tenho certeza que foi a minha melhor escolha, mas para você talvez não seja, para ele talvez não seja, para outra pessoa vai ser também. Então, eu não gosto muito dessa coisa, assim, você é a melhor escolha. Não, é a minha melhor escolha. Foi aonde eu descobri a fé. Então, a partir daí, eu conheci o Antônio. Em 2016, eu conheci o Antônio. E, a partir daí, eu comecei, por ordem dele, né, eu comecei a escrever. Perfeito. O que, desde o primeiro dia que eu cheguei no Seu Ossi, até, vamos dizer, ano passado, foi quando eu terminei de vez o livro. Porque, às vezes, eu terminava, mas aí, daqui a pouco, vinha mais uma história que eu queria falar, e acabou que 9 anos para poder ele ser lançado. Então, eu vou fazer uma pergunta. Você falou que, né, foi expulso de uma primeira casa que você frequentou, quer dizer, né? E depois você, com muito receio ainda, com muito medo e tal, até chegar no Seu Ossi. E quando chegou no Seu Ossi, desmistificou para você Totalmente. as suas dúvidas que você dia. tinha? Primeiramente, eu quero mandar um abraço aqui para a Thaís e também para o nosso querido Matheus Cafuri, tá bom? Está sempre aberto o espaço aqui para a gente poder falar e divulgar muito a fé, né? A religião em si, né? Porque é muito importante. Então, me fala um pouquinho como é que foi essa recepção lá no Seu Ossi, né? Então, aí... essa sua chegada. Isso, na terça-feira eu tinha minha loja aqui no centro da cidade, já não estava indo bem, porque eu também usava a loja para outros fins também, que está no livro, não vou ficar falando tudo também, né? Claro, dar só um não vai spoiler, dar um spoiler, né? Total, né? E então eu precisava, como eu falei, resgatar essa energia, né? E eu fui muito bem recebido. Então, ali eu já fui atendido na terça-feira. Naquela terça-feira mesmo, eu já fui convidado para poder participar de
de um sábado de desenvolvimento, para eu poder ver se eu ia gostar de sentir bem na casa. Uhum. Naquele sábado eu participei, na outra terça eu já fui dar a resposta, e no sábado seguinte eu já estava no CEOS, em outubro, inclusive tá fazendo 11 anos, porque foi em outubro de 2014 Tá. que eu entrei para o CEOS. E agora eu quero aprender um pouquinho, para apesar de gostar, né, de frequentar, estou até meio sumidinho, né, mas tudo bem. Coisas do Fernando também. Eu falei com o Rodrigo antes aqui, que aquela coisa da gente sentir o momento, né? Ah, a gente faz mais pela dor, né, e tal. As pessoas procuram na necessidade extrema, né? E não é diferente comigo também, obviamente, isso é uma coisa muito normal dentro do contexto. Mas tem hora que dá vontade de ir, fico com preguiça de ir, aquelas coisas, né? E acaba não indo, mas eu vou voltar, se Deus quiser, quero frequentar de novo, fazer meus tratamentos, que são sempre importantes, Isso. sempre com a luz em cima, porque é muito bom receber aquela energia super positiva de descarrego mesmo e limpar a nossa áurea, a nossa alma, né? E, Rodrigo, então, o que eu quero perguntar com a questão qual é o seu orixá, ou quais são os orixás, você é regido por quem, como que é esse trabalho dentro do contexto, né, filosófico também da religião, ou né, da instituição em si, como é que esses estudos, se você pode falar alguma coisa muito superficial, tudo bem, Sim. a respeito de como é esse procedimento, como é que se sente naquele momento também, a importância, né, de receber uma entidade, ceder para ela, né, o espaço para que ela possa fazer a caridade para o próximo, enfim, Sim. coisas desse tipo que a gente precisa saber um pouquinho, até para desmistificar aquelas pessoas que estão assistindo a gente agora, que têm a dúvida com relação à religião ou toda a estrutura, né, filosófica da Umbanda, né, ou do Candomblé, enfim, né, ou do kardecismo. Muitas pessoas têm esse preconceito sem saber que estamos dentro do cristianismo, né? Então é isso. Queria que você falasse um pouco. São várias perguntas ao mesmo tempo aqui. Então, né? quando a gente começa a desenvolver, no nosso ritual, que é o Banto Ameríndio, a gente chega a uma etapa, né, porque são hierarquias, né? A gente vai completando, vai subindo degraus de hierarquia. E numa delas, né, que quando a gente faz a nossa mão de santo, a gente acaba, sim, conhecendo quem é o nosso chefe de cabeça, nosso pai, nossa mãe. No caso, eu sou filho de Ogum, general, com Oxum do mar. E aí tem outras entidades também, outros orixás, que a gente vai conhecendo também no decorrer desses degraus. O Antônio é porque eu estou querendo chegar no Antônio de uma forma... é um orixá que eu conheci nessa minha trajetória na Umbanda, né? Hoje eu sou um médico orizado no CEOS, que já, tipo assim, não é que... É que eu já completei as minhas obrigações, entendeu? E numa delas eu conheci Antônio. E como é que foi esse encontro com o Antônio, então? Antônio, ele é um espírito, né, que trabalha comigo na forma de um preto velho. Né? Eu conheci ele num dos nossos rituais, que chama Iaô. Iaô. Que quando eu descobri o meu segundo orixá, dentro do nosso ritual, que foi o vovô Antônio da Bahia. Entendeu? Então, como eu falei, ele é um espírito que já passou pela Terra, mas que veio trabalhar comigo na forma de um preto velho. E hoje, ele atua nas consultas no CEOS. Entendeu? Então, ele me ajudou lá atrás, ele fez todo esse processo, e para agora ele está lá. Ele fez um resgate. Fez um resgate. Não, ele, e tem um outro espírito também que eu não posso deixar de falar, que foi por ordem dele, do vovô Antônio, que acabou me resgatando do buraco que eu me encontrava, que é um espírito, que é o Zé Pretinho, que é um espírito no ritual, um malandro, né, que é ao contrário do que as pessoas falam, que leva você para beber, para poder usar droga, para... Totalmente errado isso. Posso dar um adentro rapidinho aqui, que é muito importante para aqueles que têm pelo menos a curiosidade de saber um pouco sobre a Umbanda. Tem um livro muito especial que conta a história da Umbanda, chamada O Caminho de Aruanda. Né? Sim, é do meu bisavô no Santo. É um livro maravilhoso. Isso. Ali eu pude entender um pouco mais. E tem as histórias. E também eu já li outros livros também relacionados às entidades da Umbanda, como, por exemplo, o Zé Pilintra, né? E achei a história incrível, interessantíssima.
completamente diferente daquilo que as pessoas têm com relação Ele tem um às outro livro entidades, que né? chama O Rei da Noite, né? Isso, coisa mais. Eu não lembrava o nome. Muito Delmo obrigado. Ferreira. Ele é meu bisavô no santo. Olha aí. Vamos lá. Então conta essa Então, história. e aí o vovô Antônio, em 2016, quando eu tive o prazer de conhecê-lo, e foi aí que tudo começou. Foi em 2016 que eu larguei a bebida, larguei a droga. Então as coisas foram começando a ter comecei a ter uma nova vida. Por isso duas vidas, antes de Antônio e depois de Antônio, né? E hoje, como estava falando, hoje ele trabalha na casa, atendendo pessoas, ajudando pessoas, né? Que a maioria delas às vezes chega com o mesmo problema que eu cheguei, quando eu cheguei lá em 2016. Perfeito. E esse é o Antônio. Aí no livro também fala mais sobre ele, né? Explica quem foi ele em sua vida, Uhum. na sua última vida aqui na Terra. Então esse é o antes, né? No caso aí, a questão, o antes do Antônio, né? Isso. Aí a parte dele aqui, encarnado, né? Não ou não? Ou não? Não, essas duas vidas antes de eu conhecer Antônio. Ah, a você! primeira sou eu. Achei que você estava aí contando. Não, Entendi. a minha Desculpa, porque primeira eu não li o livro ainda, gente. Eu vou ler agora. A minha primeira existência foi antes de conhecer Antônio. A vida que eu levava. Aham. Quando eu conheci ele, eu tive a minha segunda vida. Uhum. Então, Aí abriu, né? Pá. Aí aqui o livro é dividido entre duas vidas. Se você pegar aqui, no começo ele vai estar primeira vida, né? Que aí eu conto como eu cheguei no seu Oz, aqui, primeira vida. Chega mais próximo aqui que o microfone é mais direcionado. Como eu cheguei no seu Oz, que é a primeira vida. Ah, Tá? Aí depois, deixa eu mostrar essa foto quando aqui eu pra conheci galera. Antônio, aí já é a parte da segunda vida do livro. Que lindo, Entendeu? cara. Que já é na página 65, a segunda vida. Tá, e essa primeira foto... 7 de maio de 2016. Tá, essa primeira foto que você mostrou quando você chegou lá, cadê aqui? Ó? Qual página que tá aqui? Só para eu... Página 11. Página Primeira 11. vida. Ó, tá vendo aí? Primeira vida. Pera, deixa eu entrar aqui. Ô, Caio, dá um zoom para nós aqui. O Rodrigo, vê se você consegue pegar aqui. Ó. Deixa eu ver se eu chego mais próximo aqui. Tá. Vê? Uma foto do Rodrigo no início aí. Tanto que começa aqui, ó, o mês era setembro, o ano 2014. Maravilha. Foi quando eu pisei a primeira vez no seu osso. E na página, qual que você falou? Outra página? Na página... Foi 65 que eu falei? Vamos ver aqui. Isso, na página 65 começa a segunda vida. Foi quando, uma semana depois que eu conheci o vovô Antônio. Vida. Aí, Caio, aqui. Mas tinha uma foto também que você mostrou no depois, mais para frente. Ou não, você mostrou só aquela primeira. Tem muitas fotos aqui, o livro é cheio de fotos. Também, né? Tem até todo Você sabe que eu casei lá no seu Oz, né? Eu lembro. Eu e a minha esposa. Inclusive tem uma foto aqui, eu com o vovô Antônio. Olha aí, que maravilha. Vamos mostrar ali. Aqui, ó. Caio, mais uma vez aqui. Um dia de caridade, numa terça-feira de caridade no seu Oz. Então, ele me deu essa missão em 2016, de eu começar a colocar no papel tudo que eu vivi antes de encontrar a fé e depois de encontrar a fé. Mas para quê? Para poder, porque às vezes, eu, por exemplo, achava que eu não tinha mais jeito. Eu achava que eu não iria nunca conseguir viver sem beber. Porque o meu problema não era beber, somente beber. Eu não tomava uma cervejinha. Extrapolava. Eu extrapolava e... Saía você e entrava outra coisa, né, no caso, né? Você acaba sendo usado, e não tem jeito. Eu sempre ouvi isso e achava o maior errado falar isso, mas é certo. Se você toma 3 copos de cerveja e você se transforma em outra pessoa, está na hora de parar. Verdade. Porque não é para isso. Isso aí não é para isso. Verdade. Não é? E acabava que eu ia buscar outras coisas. Né? Acaba sendo. Porque a bebida é só uma porta. Eu ia falar isso agora, é um portal, cara. Para quem tem esse. Não é para todo mundo, lógico, não estou generalizando. Mas para quem já tem um pé em outras coisas. Então, eu saía para beber e automaticamente abria essa porta e procurar outras coisas. Aí era só loucura.
Só Imagino. loucura, perda, Uhum. aborrecimento, porque eu deixava a minha família triste, Preocupada demais com deixava tudo, né? minha mãe preocupada, deixava minha família. Minha família é pequena, nós somos muito unidos, Uhum. né? Somos 5, 6 pessoas com meu filho. Então eu deixava todo mundo. Maluco, maluco consciente de um lado e você maluco É, louco do outro, né? e até as pessoas que tinham orgulho de mim na época acabava já tendo outro sentimento, porque Uhum. a minha família às vezes me via. Eu tenho 2 primas que na época saía muito também e me via na rua no estado que eu estava. Agora, Rodrigo, você Era vergonhoso, né? vergonhoso. Então, vou falar um pouco sobre isso, essa questão da transformação do ser humano, né, em toda a situação. E eu acredito, eu penso que acaba sendo alguns tipos de testes ao limite, né? Eu penso assim, as pessoas chegam no fundo do poço e a única saída é olhar para cima e ver a luz na saída do poço. Olhar para cima. Tem gente que chega no fundo do poço e quer cavar mais para baixo ainda. É um problema danado, né? Uma situação muito Eu cavei complexa. bastante para baixo. Então, e ao mesmo tempo, eu penso que é justamente nesse momento que a gente tem que chegar para dentro da gente mesmo, né? Dentro do nosso eu, né? Nosso eu muito forte. Às vezes é preciso estar no limo, na lama, na miséria, para não falar palavras mais densas, que não é o caso, para poder entender a si mesmo, tipo assim, a autoconsciência da coisa. Aí o resgate começa, porque como assim, não tem mais para onde ir. É, Eu não consigo chegar mais fundo do que eu já estou. Então, assim, existe um cansaço psicológico muito grande, uma energia de perda de energia muito grande. E aí, essa hora que as entidades, né? Acredito que eu costumo brincar o seguinte: quando a gente passa um sufoco, o anjo da guarda está trabalhando para caramba, né? é, Que ele está ali, o anjo protetor, ele está ali, o seu orixá, que já, às vezes já te acompanha de outras vidas, de outras situações, não é verdade? sim, E aí, por exemplo, tem que fazer um renascimento. E é tão lindo ver você escrever um livro falando de você, através de um ser, de uma entidade de luz que está ali para te orientar e falar: vem comigo, garota, a gente pode é, ser melhor. E hoje você imagina o trabalho que você faz, dando a oportunidade, né? Você está cedendo, né, os seus chakras, as suas energias, para que o vovô Antônio possa é trabalhar, isso. né, e passar essa E mensagem. e aquela coisa também, né, ô Fernando, eles não jamais não fazem, se você não aceitar, não Uhum. admitir É livre-arbítrio que total também, né? o errado é você, o erro está em você, porque é muito fácil, né? Você sair, igual eu fazia, né? Beber, fazer tudo que eu fazia, e colocar a culpa em, vamos dizer assim, num espírito, É. Eu tenho né? uma No piada para falar diabo. sobre isso, cara, muito Ah, não, interessante. porque eu fazia. Não, a culpa era minha, era É. totalmente minha, que deixava abrir essas portas para Uhum. isso, né? Eles fizeram a parte deles, mas eles é o que você falou aí do livre-arbítrio. Eles não fariam nada se eu não chegasse nesse, como você falou, nesse fundo aí e falasse assim, não, peraí, Agora chega, né? chega, porque eu não sei onde eu vou parar assim. Então, quando eu aceitei que o errado era eu, que eu precisava estar aberto, porque milagre eles não iam fazer, porque eu não acredito em milagre, eu acredito em merecimento, entendeu? Uhum. Eles não iam fazer nada que eu não, se eu não quisesse, se eu não tivesse de coração aberto. No livro fala até de um dia que o vovô Antônio, numa sexta-feira, eu estava na varanda da minha casa e ia ter uma festa, foi até a última vez que eu bebi. Ele, na minha cabeça, ele pediu que não era para eu ir. Ó. Entendeu? Na festa no dia seguinte, me mostrou quem que eu ia encontrar, me mostrou exatamente o que ia acontecer. E eu fui. E realmente aconteceu tudo Rapaz. que ele me mostrou. Olha que dádiva você Aí quer teve. dizer, ele poderia mudar isso? Não. Não. Ele me mostrou, Uhum. ele me mostrou que não era para eu ir. Eu quis ir. Mas talvez se ele não tivesse comigo, o que aconteceu naquela noite poderia ter sido muito pior. Muito pior. E foi aí que eu renasci para a segunda vida, nessa noite. E aí? Como é que chega Que na foi segunda vida? em 19 de abril de 2016. E essa trajetória agora da nova vida? Fala dela, que eu Então, quero que você, eu quero tirar o a máximo de nova você. vida, aí quando foi em agosto de 2016, eu costumo dizer que 2016
foi para mim o ano essencial na minha vida. Eu renasci em 2016. Quando foi em agosto, nasceu o Bernardo, que é meu filho, né? Conto a história do Bernardo também no livro. Tem fotos minhas do Bernardo, né? Quando ele nasceu. E aí, essa segunda vida... Essa segunda vida... Olha que lindo. Foi a transformação do Rodrigo, que o Rodrigo... Aí, Caio, deixa eu dar um outro zoom para nós aqui. Aqui, ó. Que vai ser uma história de um próximo livro. A minha história com o Bernardo. Maravilha. Né, que o Bernardo para mim, foi um presente também do vovô Antônio. Né? Porque a partir daí eu comecei eu já não estava bebendo mais, nem usando drogas, mas eu comecei a perceber que eu não poderia, eu tinha uma pessoa ali agora, uma criança que eu teria que iria crescer e que precisava de exemplo, né? E foi assim. Hoje o Bernardo tem 9 anos, Bernardo é um presente, Bernardo é um filho do coração, né? Que você cuida de mim, eu cuido de você. Essa é uma história. Chegou até a mim e ele tem o meu nome, eu registrei ele, né? Eu entrei junto com a mãe dele, porque ele tem uma mãe. Ela é minha amiga há muitos anos, há 30 anos, e eu dei o meu nome para ele. Né? Hoje ele mora comigo, final de semana ele fica com a mãe dele. Que lindo, Rodrigo. E é tudo, Então eu tenho certeza que ele também é uma das coisas que o vovô Antônio fez para poder eu realmente não cair mais. Entendeu? Eu não caí mais. Essa é a história do vovô Antônio e mais coisas que vão decorrer do livro. Isso. Aí depois e essa nova vida, eu falo que não é mérito, né? Mas eu comecei a ter responsabilidades aos 37 anos. Na época, aí minha mãe ainda ficou doente, passamos por várias situações. Eu tive que, vamos dizer assim, crescer velho, né? Porque não é mérito para ninguém ter responsabilidades e atitudes com a casa aos 37 anos. Mas foi assim comigo. Né? Aí daí para frente, comecei a evoluir, trabalhar, ter responsabilidade. Tinha meu filho, minha mãe, que na época estava doente, e ter casa, E aí foi. Rodrigo, realmente, então, é um grande renascimento, Sim. é uma página muito bem virada e resolvida. Sim. Com a sua vida, a vida antes, o Kratos de antes. Hoje eu não tenho problema nenhum. Com o Rodrigo de hoje. Antes de Antônio era Kratos, hoje é Rodrigo Alves. É isso aí, tá vendo? Interessante. E assim, uma coisa legal, porque é isso que vale, né? A gente está falando aqui sobre a respeito da religiosidade da fé, né? Tanto que as pessoas ficam, às vezes, aquelas que não conhecem, têm a curiosidade, mas têm medo. Às vezes as pessoas têm o preconceito até mesmo antes de ter medo, tem o preconceito, né? Porque afinal de contas nós vivemos em um país maravilhoso que é pleno nas religiões. E tem pessoas também que às vezes estraga também, né? Então, e as pessoas só gostam, as pessoas só pegam aquela parte ruim que vê numa internet, Isso. Que vê, né? Mas não sabe, acho que todo lugar é daquela forma. E tem uma coisa curiosa, que isso tem que ressaltar, que em toda religião ou todo segmento religioso você tem aquela pessoa muito do bem, muito da luz, e aquele muito ruim, que não é pela questão das energias do coisa, não, é da má índole da pessoa. Tem dirigentes que não... É gente que cobra para poder fazer a caridade. Exatamente. É uma coisa horrorosa. Não é gente que fazem... Eu vou falar... Pessoa que vive... Eu acredito, eu aprendi isso, né? Meu pai no santo, eu já ouvi ele muito falar isso, né? Você não tem que viver da religião. Você tem que viver para a religião. É verdade. Você não tem que viver da religião. Usar isso para ser o seu trabalho. Você tem que sair, trabalhar, acordar cedo e trabalhar e ter os seus momentos ali no dia da sua sessão, do seu culto, da sua missa, enfim. Eu acredito nisso. Eu acho que a pessoa não pode viver disso. E hoje... Nem realmente, você falou aí, caridade não se cobra. Não se cobra. Quando eu estou lá na internet, que aparece um pai de santo falando, botando o telefone e o número do Pix,
Eu já, tipo assim, porque É acontece, um você tá ali encostado, né? você Não tá vai vendo tudo trabalhar. ali, às vezes tá no TikTok da vida, vai lá ou no YouTube TikTok da vida, mostra aquilo muita mostra coisa. muita coisa, né? Muita, é. Então, botou para pagar, sai fora, porque ali, de boa, Sai fora. Sai fora não mesmo. tem fé, tem E o assunto vai negócio. ser sempre o mesmo, né? É, Fizeram uma macumba para você, fizeram alguma coisa para você, você vai ter que pagar tanto para desfazer. é verdade. Nunca ninguém vai falar assim, a culpa é sua porque você Não, faz isso, você passa a perna nos outros, você trapaceia. Nunca vai falar, É isso porque aí. senão que dinheiro que vai ganhar? É mais fácil falar assim, fizeram isso para você, É verdade. botaram o teu nome em tal lugar, para te matar, então você me dá tanto que eu vou desfazer. Corre disso, Tá porque tudo na furada, não tem furada. jeito. E reforçando essa questão da hoje, que a gente tem, né, hoje pelos streams da vida aí, né, a gente tem hoje vários, como a gente sempre viu filmes falando sobre a história da Igreja Católica, sobre a história do protestantismo, sobre a história do, enfim, e faltava, né, alguma coisa que nos remetesse à história, né, do negro, do afro, da África, do Brasil colonial, do Brasil que veio, né, com toda essa história, e falar também da religião afro-brasileira. As pessoas ainda têm muito medo, né? Tem muito preconceito em falar. Isso, mas já melhorou muito. Então, eu quero dizer isso por quê, Rodrigo? Porque outro dia eu assisti um filme, né, de um super-herói brasileiro, né, vamos dizer assim, né, que foi a história do Besouro, né? Não sei se alguém já assistiu o filme, que fala a respeito de um capoeirista negro, obviamente, e ali os orixás, né, Xangô, por exemplo, é o grande protetor dele ali, e a história é muito incrível, porque fala uma parte da história da Umbanda, obviamente, dentro daquele contexto de filme, tem algumas coisas que a gente sabe que, obviamente, para dar contexto ficou fantasiosa, mas muita coisa muito dentro da que é a religião. Eu, que já li um pouquinho, não sei nada, li o que eu li, né, dentro da questão da busca de conhecer, para derrubar os preconceitos, derrubar as dificuldades de entendimento. E ali você, quando assiste o filme, um dos filmes, porque tem mais outros filmes aí brasileiros muito lindos, e eu vi que filme maravilhoso. Se você não assistiu, assista, procura lá. Não é o Besouro, entendeu? Então, quanto uma parte que eu estou te dizendo, é uma história de um herói brasileiro, negro, capoeirista, que a história dele, dos orixás ali, como que faz o trabalho, né, para ele poder, a proteção que ele tem com relação... As pessoas às vezes não gostam de ler, não gostam assiste um bom filme, né? De assistir um filme assim, porque tem aquela coisa de que, porque se assistir um filme desse, vai ter uma maldição em casa. Se ler um livro... Gente, é informação. É conhecimento. Conhecimento. Eu sempre digo. Igual se pegar um livro meu aqui, que vai ler, vai ter muita coisa sobre... Né? Porque eu não estou impondo religião aqui, como eu falei no começo, não é que todo mundo tem que ler meu livro e ir para Umbanda. Você está dando oportunidade de conhecimento sobre... O meu caminho foi esse. Mas a pessoa que pegar o livro e ler... Não quer dizer porque eu sou de outra religião, não posso ler um livro que ele escreveu porque ele é da Umbanda. Não, gente, isso aqui você pode ler à vontade, pode pegar, que a mão não vai cair, não vai ser amaldiçoado. Entendeu? Tem um livro desse, tem uma foto de um preto velho, isso vai levar para minha casa o quê? Vai levar conhecimento. É verdade. E paz, vai levar conhecimento. E vai levar paz também, vai levar harmonização. Né? Eu até quando eu pensei que foi uma ordem do vovô Antônio fazer essa capa, a Ohana, ela conversou com ele. Linda. Ela conversou com ele e ele explicou como que ele queria a capa. A Ohana também é lá do seu Oscar. Isso. Estou te falando. É minha irmã no santo. O que acontece? Eu ainda pensei, vai dar muito problema de muitas pessoas às vezes não querer por causa de ver vela acesa. Gente, tudo informação, não precisa ficar preocupado que Ficou lindo. Não vai estar transmitindo nada de ruim. Vai transmitir tudo de bom. Está transmitindo já, porque nós estamos falando do livro, nós estamos falando um pouco de você e um pouco também da Umbanda, da religiosidade e tal. E eu costumo dizer, o que eu queria dizer, acabei falando do filme, mas tem uma coisa curiosa com relação às religiões, né? Eu estava falando sobre pessoa que está na religião para benefício próprio, aquelas, né, os charlatões, isso tem em todos os cantos. Quando você vê um padre pedófilo, ele está sujando o nome do catolicismo. Todas as religiões. Quando você vê um pastor, né, surrupiando o dinheiro do fiel,
ele também está cometendo um grande delito com relação à espiritualidade, à fé das pessoas. E quando você vê um pai de santo charlatão pedindo dinheiro para poder fazer um sacrifício, para cortar um pescoço de um animal, botar na encruzilhada e botar o nome da pessoa na boca do sapo, isso aí é historinha para boi dormir. Vocês vão, entendeu? E está em toda religião, sempre toda tem. Religião, toda religião. Tem pessoas boas e pessoas ruins em todos os lugares. Eu sempre penso que atrás, né, na frente da religião, assim, no sentido da coisa, tem o homem. O homem está aqui de passagem para desenvolvimento, evolução e crescimento. Então ele vai ter o pai de santo lá, por mais certinho que ele seja, dentro do contexto ali para administrar uma casa, tomar conta de tudo, ele é passivo de erros e acertos também. É ser humano, não é? Um ser humano. Ele não é um santo, né? O santo está com ele, mas ele não é o santo. A gente às vezes até pensa assim, não, porque o meu pai no santo tem que ser perfeito, mas é ser humano, vai errar, vai acertar, e é errando, vai acertar muito, né? Porque e você tocou num assunto aí de benefício próprio, foi até bom falar sobre isso. Sobre o livro, né? O livro a arrecadação do livro, nada é ordem do vovô Antônio, nada ser para benefício próprio meu, entendeu? Toda o que arrecadar, primeiro, a primeira parte é para terminar de pagar a editora, né? Porque é caro. Quem já escreveu, quem já publicou, é caro, sabe? Fala um pouco da editora. Qual a editora que fez? Aikai, editora. Aikai. Lá de São Paulo. De São Paulo. Eu pedi na época que o meu pai no santo, né, procurasse para mim e ele me indicou essa. E foi assim, perfeito, sabe? Atencioso, até hoje eles mandam mensagem. O que acontece? A primeira parte foi para poder pagar a editora, porque eu não tinha condições de arcar com isso, né? Já essa segunda parte é ordem do vovô Antônio ser dividido entre duas partes. A primeira, o seu Oz está em obra, né? Porque cresceu muito, então está aumentando. A primeira parte é para doar para o seu Oz, para a obra do seu Oz. Entendeu? Entendi. E a segunda parte é que uma prima minha, Thalita de Iemanjá, ela é médium do seu Oz também, médium borizado, também tem uma velha de consulta. Ela recebeu a missão, eu acho que há 2 anos atrás que ela fez o Bori, de levar a religião, levar o nosso ritual, o banto, para Juiz de Fora, porque ela mora em Juiz de Fora. Ela é nutricionista na Santa Casa, então ela já mora lá. E ela recebeu essa missão. Então ela precisa, em 2030, em julho de 2030, abrir a casa de Iemanjá em Juiz de Fora. Entendi. Então essa segunda parte é para poder, ela já tem o terreno, então ela está pagando, então vai ser para ajudar a quitar o terreno, para ela poder começar a construir a casa de Iemanjá. Então nada a seu benefício, porque você foi lá escrever o livro, né? A benefício de todos dentro do contexto. Isso, nada vai ser para assim, porque eu vou comprar isso com o dinheiro do livro. Eu vou viajar para tal lugar. Não, eu não posso, é uma ordem que eu não posso gastar nada pessoal. E, Rodrigo, eu tenho certeza que o vovô Antônio e todas as entidades e orixás que estão aí acompanhando todo esse trajeto, esse trabalho maravilhoso, obviamente, presenteiam também. Você pode ter certeza que você, sim, claro, de uma forma ou de outra, o seu bem-estar, a sua boa convivência com seus irmãos lá do centro e amigos, sua família, sua saúde, a minha convivência com a minha família hoje, porque era prêmio. A gente sempre se amou muito, a gente sempre estava sempre junto, mas não era como era hoje, como é hoje, sabe? Hoje eles contam comigo. Eu te conheço há muitos anos. Eu estou aqui de frente com você e eu estou sentindo uma energia, uma aura muito boa e um semblante seu maravilhoso. Você está lindo, de boa, com todo respeito. A gente muda até nisso, você está, né? com uma serenidade, sabe? Você falou assim, eu não sei como é que eu vou falar, eu estou nervoso. Ainda você percebeu, Caio, como é que ele está falando muito bem? É porque eu não estou olhando para ali, entendeu? Porque aí eu estou esquecendo que tem uma câmera ali. Não, mas é tranquilo, é porque é preciso passar a mensagem. E eu tenho certeza que eles agora estão te acompanhando também. Falou assim, ele vai saber explicar o que é o livro. E assim, claro que a gente quer sempre mais um pouco, né? Mas hoje eu sou muito grato, porque nesses 9 anos que eu larguei, né, os vícios, eu renasci. Às vezes eu fico pensando o que teria acontecido se eu não tivesse com o coração aberto para receber.
como estaria hoje, Interessante isso aí. né? Então é muita gratidão, porque hoje eu tenho, eu acho que hoje eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho a minha família perto de mim, eu não dou decepção mais à minha família. Eu tenho um filho, às vezes eu chego a me emocionar um pouco. Eu Isso é tenho um importante. filho, eu tenho meu trabalho muito. Então hoje o que eu peço é isso, é que me dê força, saúde para trabalhar. Para trabalhar, porque eu quero dar o melhor para o meu filho, né? Para minha casa, né? Para minha mãe, dar o conforto. E é isso que eu só tenho gratidão, sabe? Dizer que a gente sempre quer um pouquinho mais, né? Uhum. Mas eu tô, assim, imensamente grato por tudo que eu tenho hoje. Esse mês eu faço 46 anos e, cara, eu tenho o que um homem precisa, né? Que é uma família bem estruturada, uma casa com conforto, tenho um filho maravilhoso, Paz que no interior, é né? meu companheiro, sabe? Não tá aqui porque ele falou que queria me ver na televisão. Olha que maravilha. Como é que é o Porque nome senão dele ele mesmo? Desculpa. Bernardo. Bernardo, beijão pra você. Papai tá na TV, tá bonitão aí, não tá? Tenho certeza que você tá vendo com gosto. Então, assim, hoje eu sou exemplo, né, para muitas pessoas, né? Claro que eu tenho defeitos também, né? Aham, Tenho meus claro. erros, mas eu acho que eu fico imaginando o que poderia ter acontecido, né, se eu não tivesse encontrado Antônio. Não tivesse encontrado Antônio, não tivesse encontrado Zé Pretinho, Olha que coisa linda. Que né? Que maravilha. foi que acabou mesmo. É isso. Quando ele chegou, ele falou: a partir de hoje, você não bebe mais. E foi ali, e eu precisava disso. Na época, as pessoas começaram a rir, debochar. Porque você. E outras criticar, você vai parar de beber por causa de religião. Não, não foi por causa de religião. Minha religião não proíbe nada. É verdade. Não proíbe nada. Só que eu cheguei naquele ponto que eu precisava que fizesse isso. Uma ordem. Entendeu? Que a partir daquele momento. Então eu aceitei aquilo porque eu sabia que não tinha mais jeito, porque o fim estava chegando. E assim, pelo menos o que a gente já leu, já assistiu em filmes, obviamente tem um pé de verdade naquilo tudo que a máquina do cinema faz, que são os sofrimentos quando a pessoa, por exemplo, né, tira a própria vida, por exemplo, mesmo involuntariamente, igual no caso, por exemplo, de um alcoolismo, de uma bebida, de uma droga, que o cara perde a vida achando que, tipo, eu não me matei, mas no fundo, aquela questão do livre-arbítrio de usar ao extremo, a ponto de se desfalecer, deixar de estar no corpo, naquele período que a pessoa tem que estar durante determinado momento aqui nesse orbe, nessa terra, nesse lugar, captando o aprendizado das energias, quando a gente ultrapassa os limites, é igual o carro numa curva fechada, que ele vem numa velocidade que não é compatível para a curva, ele vai capotar. Isso acontece com o ser humano. O ser humano, às vezes, acha assim, vai dar, eu vou conseguir. E aí capota e vai antes do tempo. Então, esse é um problema. E aí, essa questão. Então, você, graças aos orixás, graças a essa energia toda da espiritualidade, né, veio e falou: Rodrigo, vem com a gente. Você é melhor do que isso aí, né? Acredito que a coisa acontece dessa forma. É isso mesmo. E às vezes a pessoa tem uma visão através de sonhos, através dos lados sensitivos, as pessoas têm isso. Todos nós temos isso. Vamos prestar atenção nessas coisas, que às vezes, por exemplo, é perder a paciência com pouca coisa, é arrumar uma confusão sem ter confusão, é ultrapassar os limites da bebida, da comida, tudo que é excesso vai te levar a um funil. Exatamente. Que você tem que se reciclar. E com você, pelo que eu estou entendendo, antes de Antônio, depois de Antônio, é justamente esse aprendizado. Se Deus quiser, Oxalá me permita ler o livro com muito gosto, porque eu quero entender mais a respeito dessa história. Porque, uma das, né, vão vir muitas outras. Tem muita coisa aqui dentro do livro, tem muita coisa aqui nesse livro, muita coisa mesmo. Tem a minha história de 2014. Conta um pedacinho. Eu comecei a escrever em 2016, mas a história começa em 2014, né, quando eu pisei a primeira vez no Ceócio. E termina agora, vamos dizer assim, ano passado. Tem algo assim? Tem uma história, e tem também que a história do menino do vovô Antônio. Aí.
Olha só, rapaz. Entendeu? Esse aqui é um depoimento de um pai e uma mãe. Deixa eu mostrar aqui. Caio, dá mais um zoom para nós aqui. Aqui, aí, ó. Foto do garotinho aí. É, o É a Lorenzo. foto do Lorenzo. Aí. Esse daí é o Show. depoimento de um pai e de uma mãe, Uhum. né? Que autorizaram, tá no livro, autorizou, né? A história tá no livro. Que chegou lá no seu Oz, no vovô Antônio. Foi os primeiros consulentes do vovô Antônio. Uhum. Em busca de respostas, de cura para o filho deles, Uhum. né? Que o filho deles tinha acho que quase 4 anos, está aqui, e não falava. Ó. E o vovô Antônio um dia falou assim, ele vai falar. E aí o resto da história Tá eu no convido livro. para poder ler o livro, para saber isso como é que aí. foi essa história. Então tem esse depoimento também, sabe? Uhum. É um livro bem completo. A gente vai voltar no livro e vamos voltar a falar um pouco mais sobre a questão dos trabalhos lá dentro do centro. Eu digo no sentido do que, né, como você e toda a equipe de médiums, né, lá do seu Oz, trabalham essa questão da chegada do santo, como que a coisa funciona, qual é essa energização, se você puder falar, obviamente, tem coisas que eu sei que estão ali em 7 chaves e tal, mas é muito legal para a gente poder desmistificar cada vez mais o que for possível. Eu vou no chat aqui primeiro, mas antes eu quero mandar um abraço também, você falou sobre a nossa querida que vai estar abrindo o centro dela lá em Juiz de Fora, a Thalita. Um beijo para a Thalita. Eu quero mandar um beijão também para o Alexandre Guimarães. Vocês conhecem a Cíntia? Vocês conhecem, não conhecem? É o grande Gaguinho e a sua esposa Cíntia, que eu sei também agora, tem a casa deles também. Isso. Né? O endereço eu não sei, eu vi só ali pelo seu Oz mesmo, eu vi a movimentação, houve toda uma É o seu Will. Seu Will, né? Um beijo aí para o grande Gaguinho e para a Cíntia, parabéns aí por esse trabalho todo em cima, né, do que é a questão da religião, a questão da caridade, que eu sei que vocês fazem um trabalho maravilhoso. Gaguinho é meu vizinho na ilha, já fui lá fazer reiki muitas vezes lá com a Cíntia, eu e a minha esposa, maravilhosa, receber a gente sempre muito bem e dá uma sensação de leveza. Quem nunca fez reiki, procure, vá. Se não for lá pelo centro, tem outros lugares também, claro, que também ministram o reiki, e é uma energização muito boa. O reiki ele não tem nada a ver com a Umbanda. Lá no seu Oz ele está dentro da Umbanda, mas o reiki é um trabalho lindo, porque, tipo assim, bonito. É uma coisa de limpar mesmo, é uma limpeza, eu acho, mais psicológica da pessoa dentro daquilo e energética, né? Uma coisa linda, maravilhosa. Eu vou para o chat aqui, que não parece nada, mas já se passou aqui, já é 8 horas da noite, já são 8 horas da noite. Eu quase quero mandar uma hora já, né? Viu? Quase uma hora, porque eu atrasei alguns minutos, uns 13 ou 15 aí, então, entendeu? Eu vou mandar um abraço para a galera todinha aqui, que mandou um abraço para a gente aqui no chat. Tá vendo? Tá bombando aqui. Deixa eu ver. Ô, Caio, tem hora que esse início do chat aqui eu não consigo ver no meu celular. Tá aqui, canal Maju. É isso mesmo que está aparecendo para você, o primeiro? Vê se vocês conseguem. Vai tio Rodrigo, acho que é isso, né? Mandou isso para você. Ó, a canal da Maju. Tá? Aí depois veio o Caio dando boa noite. Né? Tá aí com a gente aqui. A Dinamara Fernandes dando boa noite para nós, a Soninha Tavares, esposa do Defla, da Gama Cerqueira, o Defla, irmão da falecida nossa querida amiga lá, Rosiméria Merinha, da escola de samba e tal, também muito religiosa dentro do contexto umbandista. O Cris Gar, que a gente conhece muito bem, músico, poeta, cheio de grandes atividades culturais. O Cris dizendo aqui, boa noite, Fernando, boa noite, professor. Isso aí. Porque eu era professor dele. Você era professor dele? Lá em cima, no seu Oz. Tá certo. Porque ele frequenta lá também, né? Ele também está lá e tal. Eu fui professor por algum tempo também, de alguns grupos lá. Eu então quero que você fale sobre quando eu sair do chat aqui, nós vamos conversar sobre o lado do professor. Eu tive alguns cargos lá em cima, ainda tenho. Tá vendo devagarzinho aqui pelo chat. Eu tive alguns cargos dele lá do seu Oz. Professor. A Thalita Barros está mandando. A Thalita, aqui. Que é a de Iemanjá. Isso, livro perfeito. Olha aí, que maravilha. Thalita, um abraço para você. Muito obrigado por estar acompanhando a gente aqui. O Rodrigo realmente é show de bola.
Andréa Guerra Gonçalves, se falhar uma aqui comigo, eu não entro em casa. Você sabe como é que é, né? É eu que não entro em casa. Tá dando boa noite, meninos. Adoro quando ela fala meninos. Isso aqui é uma maravilha. Parabéns, Rodrigo. A Thalita está aqui, ó. Thalita Barros. Muito amor para o vovô Antônio. A Lucimara Guimarães. Tá? Ah, meu amigo, que orgulho. Tá vendo? A Lucimara Guimarães. A Cleusa sempre acompanha o nosso programa aqui, dando boa noite. A Dinamara Fernandes, novamente. Eu assisti muito. Assisti, muito bom. A Thalita também, falta falar gratidão. A Ana Lúcia Santana Cerqueira. Muito lindo, amigo. Felipe Carvalho, tá dando irmão, botou uns coraçõezinhos aqui. Patrícia Ribeiro, meu irmão, amigo. Se você quiser falar das pessoas que você conhece, você pode falar, mano. Conheço todo mundo. Patrícia está aqui, ó. Esse livro é perfeito. Aí as suas mensagens agora, tem uma galerinha muito boa assistindo a gente também. Então, através do chat, descubro que tu é professora no seu ócio também dentro desse contexto religioso. Isso. Então, esse ano esse ano eu não tô dando aula, mas eu sou professor lá também, fui de alguns grupos. Deixa eu entender. Só que esse ano eu então. optei a não dar aula. Uhum. Então existe um grupo de estudos, por exemplo, obviamente sim, vocês pegam o livro vários grupos de estudos, desde quando você chega lá, que você é pré-médium, até você chegar no Bori. Uhum. A cada hierarquia, a cada degrau, vamos dizer assim, você tem os professores que vão te ensinar e você vai ter que fazer prova. Uhum. Tem prova escrita. Olha. Entendeu? Não é assim simplesmente você chegar e vai de qualquer jeito, não. Não é, né? Você tem que saber mesmo. Tem que entender toda a filosofia do negócio. Eu tive professores muito bons, né? Tive professores excelentes na minha caminhada, e quando eu cheguei numa certa hierarquia, eu fui chamado para ser professor também dos mais novos, né? Então eu tive um grupo até ano passado que me chamam de professor ainda. Olha aí que maravilha. Isso não vai sair de você, para as pessoas que passaram pelo seu crivo ali de ensinamento, elas vão, obviamente, lembrar sempre que desenvolveu através de você ali, fazendo as suas... Né, assim como eu não esqueço também os que vieram antes e me ensinaram. Né? Isso aí. E é um trabalho, tá vendo? A gente pensa, olha só a seriedade da coisa, quando a gente fala sobre a questão da macumba, né? Primeiro, a macumba é um instrumento musical africano, de madeira, tipo um reco-reco aí. Essa é a macumba, entendeu? Eu vou fazer macumba. Pega um reco-reco de madeira, você está fazendo macumba do mesmo jeito, mas de um jeito bem no sentido musical da coisa, né? Exatamente. Mas tem todo um contexto religioso isso aí também, não é só por isso não. Não é só... E é isso, todo mundo que chega, a cada hierarquia vai tendo um grupo novo, um professor novo para poder ir ensinando. Hoje o seu OS, com o contingente lá de médiums, a quantidade de pessoas que estão lá estudando, trabalhando, fazendo caridade, você tem noção da quantidade de médiums assim? Porque vai muita gente, sai, entra, muita gente. Tem isso. Eu acredito, número certo eu não sei, mas eu acredito que deve ter uns 200 médiums. Caramba, é muita coisa. Ou por aí, chegando perto. E como é que o Mateus aguenta esse povo todo lá? É difícil, né? Porque, olha, gente, onde você tem um aglomerado de pessoas, você tem vários sentimentos relacionados ali dentro. Exatamente. Você tem pessoas de um coração celestial, como também você tem a vaidade de cada um, o jeito de cada um, a postura de cada um. Hoje eu falo com você, amanhã eu não falo, isso não quer dizer que eu tenho que estar beijando o tempo todo. Exatamente. Tem um monte de coisa, né? E eu queria que você eu não sei falar isso por ele, né? Não, fala por você. Eu acho que deve ser muito difícil, né? Ter que cuidar, zelar, né? Pela quantidade de pessoas. E cada um, como você falou, cada um com seus problemas, e tendo que, às vezes, resolver problemas É verdade. Né? A gente pensa assim, porque é muito fácil. Uma casa que às vezes tem pouco médico, mas uma casa com tanto médico, precisando de tanta... Né, as pessoas precisando de tanta ajuda. E ele tem a vida pessoal, né? Que eles têm a vida pessoal deles, né? Minha mãe e meu pai no Santa. E ainda ter que lidar, ser o psicólogo de todo mundo. Exatamente. Né? Porque às vezes é coisa material, né? Coisa daqui, né? E ainda tem uns que dá uma trabalheira igual eu dei. Igual né? você deu, né? Chegou bagunçando tudo. Bagunçando tudo. E fiquei aí uns 2 anos bagunçando mesmo.
né? Então, Você vê o que é o amor, tá vendo? A paciência, né? exatamente. É por isso que eu falo sempre em gratidão, né? Porque é muito fácil, né? Falar assim, eu não quero esse aqui não, porque esse faz essas coisas todas, eu não quero esse cara aqui, Uhum. né? E não é assim, né? E é Você não justamente chega perfeito, né, nos lugares, não, né? eu acredito que quanto mais burdoada leva, melhor é a situação, no sentido de você aprender Mas, essa questão mas da eu paciência. acredito que foi difícil para ele, porque eu acho que Imagino. ele penou para poder ver hoje o filho que eu sou. Não, igual eu sempre falo, né? Não perfeito, porque a gente não é Aham. perfeito. Mas que, tipo assim, acredito que tem orgulho, né? De ter visto como eu cheguei e como eu sou hoje, né? Eu penso que o médium, Coitado dos eu dois. penso que os médiums mentores da casa, que estão ali para coordenar, orientar e dirigir a casa, eu penso que eu fico. Olha só que loucura, hein? Ô, Matheus, por favor, não ri de mim, não. Você vai assistir isso em qualquer momento aí, você e a Thaís, com certeza vai ser, meu Deus, olha o que o Fernando está falando. Deve ficar um monte em volta deles, assim, quando eles estão lá fazendo, poxa, vamos, né, vamos pegar aqui com o Rodrigo precisa dar o avanço dele. Aí fala assim, esse menino aí deve vir na cabeça dele assim, esse menino não tem jeito, não, abandona ele, larga ele. Não posso. E Sim, tem uma missão. E eu fico imaginando, assim, aí chega o outro e fala assim, não, isso aí, pega firme com ele, porque ele vai trazer frutos de benefício àqueles que vão lá precisar da consulta dele, as orientações espirituais e tal. E Então eu é uma coisa agradeço isso, bacana. por eles não terem desistido de mim, né? Porque em outro momento desistiram. E eles não desistiram. Por mais que eu tenha a consciência que eu dei muito trabalho, mas eles não desistiram. Eles não me abandonaram. Nem eles, nem Thaís e Mateus, nem a espiritualidade da casa e nem a minha família. Porque estavam comigo, até mesmo quando eu não estava mais comigo, eles estavam comigo. Olha aí, que Né? chique. Meus pais no santo, minha família. Meus irmãos no santo também, né? Que foram muitos, né? Que estavam ali comigo, me abraçando, me dando força para poder, cada vez que eu caía, cada vez que eu levantava, me aplaudia. Entendo. Né? Então, eu não posso esquecer nunca deles, né? Rodrigo, para a gente dar um up, assim, também dentro da questão dos trabalhos realizados, né? Às vezes as orações, por exemplo, estou vendo a sua guia aqui, bonita pra caramba e Sim. tal. Se puder mostrar o braço aí para o pessoal entender o que é guia, porque a gente que não conhece, não sabe. É uma guia de proteção. Guia de proteção. Queria que você falasse um pouco dessas questões simbólicas da Umbanda e também, eu falo simbólica porque também existem os trabalhos, né, que são destinados aos consulentes. Eu, por exemplo, né, fui consulente, sou consulente, e às vezes você, não é questão de pedir, é uma questão de merecimento daquilo, porque a gente é causa e efeito. Se a gente faz alguma coisa aqui que a gente sabe que é errada, e depois a gente vai procurar aquele socorro espiritual, tem que saber o que vai pedir, né? tem que saber o que vai pedir, tem que saber se aquilo vai ser permitido ser beneficiado com beneficiado que eu digo no sentido de resolver aquele problema que a pessoa está passando. Que às vezes tem tempo que as pessoas não têm o merecimento e elas acham que têm, até exigem isso da santidade. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, só antes de você... Eu uma vez escutei uma história de uma pessoa, né, muito próxima de mim, dizendo o seguinte, que ele tinha ido a uma casa, né, de Umbanda, e chegou lá, o médium falou com ele, ele falou, tô com um problema de saúde, assim, assado, e coisa e tal. Aí, né, a entidade virou para ele e disse para ele, falou assim, olha, primeiro é o seguinte, você tem que voltar para casa, mexa nas suas coisas, rever um pouco das suas mazelas com você mesmo. Daí, alguns meses para frente, depois que você vê e revê tudo isso, você volta aqui e pede de novo que eu te atendo. Ele saiu de lá pé da vida. Fui lá pedir ajuda e fui negado. Aí passaram-se os meses, ele de vez em quando ia lá, a entidade não meu filho, você já fez aquilo que eu te falei? Então volta e faça. Vá rever um pouco de você dentro do contexto. E ele voltava revoltado. Teve um dia que ele realmente foi mexer, porque tinha negócio de documento, negócio que estava empatando a família com enfim, estava uma bagunça. Briga como é que fala? De terreno, de casa, aquelas coisas de família.
Então, ele tinha muita amargura, e aquilo refletiu nele numa doença física, porque o estresse gigantesco, ele estava tendo um problema muito sério. Sim. Quando ele vai, começa a mexer naquelas coisas e começa a entender o processo, que ele lembra lá, que a entidade falou com ele, ó, volta em casa, olha os seus papéis e resolva aquilo, depois você volta aqui. Quando ele resolve, chega lá, ele passa, pai, a entidade recebe, fala com ele, olha, você fez a coisa certa, meu filho, você foi lá, você resolveu, ajudou o seu próximo, vamos cuidar disso aí agora. E receitou para ele água. Beba água. E o processo dele de todo demorou, obviamente, falou, e vá ao homem, vá ao médico. E ele foi também, e devagarzinho foi descobrindo que o problema dele estava sendo sanado. Ele volta ao centro, muito agradecido, e fala, poxa, só precisava eu me desapegar, me desagarrar. A doença estava numa coisa pessoal, estava numa coisa material, que tem energia, tá? Tudo isso aqui tem energia. Tem. Então agora, depois que eu contei a minha historinha, eu quero que o Rodrigo fale um pouquinho sobre essas coisas do benefício e da, como é que eu digo, da permissão de ser curada. As pessoas se permitem ser curadas, né? Mas tem todo um processo para isso, né? Tem essas coisas que os trabalhos a serem feitos cuidadosamente, o que é pedido ao orixá, o que o orixá vai dar de retorno, né, com relação a isso. Queria que você falasse, se puder falar, um pouquinho a respeito dessas coisas, porque isso é de grande ensinamento e desmistifica para aquelas pessoas leigas, mas preconceituosas, com relação ao porquê fazer um trabalho, entendeu? Por que tem que ser assim, ou tem que ser assado, né, essa coisa. Então, às vezes, você está entendendo o que eu estou querendo tirar As de pessoas, você? às vezes não, as pessoas, nós estamos acostumados, né? Talvez que alguém resolva o problema da gente, né? Então, às vezes, tem aquela coisa, porque eu vou no centro, porque lá eles vão resolver, as entidades vão resolver. É aquela história que eu falei do álcool e da droga. Eles resolveram, sim, mas quando eu enxerguei que o errado era eu, igual essa pessoa, quando ele enxergou que o que ele precisava mudar. Então, as pessoas chegam, às vezes, achando, tipo assim, vou lá, vou fazer um trabalho, né? E ali vai resolver a minha vida. Não, não vai resolver. Se você não tiver de coração aberto, coração puro, querendo realmente, e se aquilo for de verdade para você, né? Porque às vezes está pedindo alguma coisa que não é para ser. Uma vez, eu lembro que uma das minhas entidades falou comigo, quando eu comecei a ter mais responsabilidade, ele falou comigo, eu vou te dar. Porque as pessoas acham que vão chegar e vai tudo ser resolvido de uma hora só, né? Eu achava isso também. E falou comigo, primeiro eu vou te dar o que você precisa. Depois você vai ter o que você merece. Entendeu? Então, eu precisava rever algumas coisas, né? E para depois eu conseguir ter ali o que eu precisava naquele momento, né? Para depois eu ter o que eu merecia. E muitas vezes, às vezes acontece isso, às vezes um reiki, igual você falou, às vezes um reiki vai resolver o problema, né? Às vezes igual tem trabalhos de obsessão que vai resolver. Ou às vezes só um abraço de um preto velho vai resolver o problema. Às vezes a pessoa, num diálogo com um preto velho, vai sair dali já sabendo o que tem que fazer para poder... Então não existe trabalho, fala assim, tem que ter o trabalho. Não. Às vezes sentar na frente do preto velho e um abraço, você já vai sair dali sabendo já o que você precisa para poder melhorar naquilo que você foi buscar. Né? Uma conversa com o preto velho. Né? Porque às vezes você sabe, mas não quer aceitar aquilo. E às vezes num diálogo ali com ele, você vai sair. Você vai sair, vai fazer. Se você fizer, você vai conseguir o que você quer. Né? Melhorar as coisas. E no decorrer, que é como se fosse um tratamento, igual você falou, né? Não é uma vez. O vovô Antônio fala isso muito com os consulentes dele. Não é, você sentou aqui a primeira vez, você não vai sair por aquela porta ali e seus problemas já vão estar todos resolvidos. Né? Você tem que estar aqui de coração aberto para poder receber. E seguir o que as entidades falam. Né? Fazer aquele tratamento que tem que ser feito, fazer aqui fora o que é destinado a fazer, para poder você, ali na frente, você colher bons frutos.
É verdade. E a Porque não adianta consciência, né? também, por exemplo, ir no centro e fazer um reiki, fazer qualquer que seja o trabalho, e sair dali e ir pro botequim tomar uma cerveja. Ô, Rodrigo, E a energia? deixa eu te... Não eu é tenho uma... compatível, Não é? é de jeito nenhum. Tem uma coisa curiosa que é o seguinte, tem gente que vai aos, eu digo, à igreja, ao centro, qualquer lugar, só de corpo presente, cara. É. A pessoa vai lá, fica lá... Esperando o tal do milagre, mas não vai ter, porque você não vai. E aí tem gente que vai só assim, eu tenho uma religião. Ó, eu vou na missa, eu vou no culto, eu vou lá no centro de Macumba, eu tenho uma religião, só para mostrar em volta que ele tem uma religião. E às vezes a pessoa está só Mas de sai, corpo passa a presente. perna nos outros, é Ele não tá nem pilantra, aí, trai a entendeu? mulher, trai o marido, vai pro É botequim. Não, desse gente, quando eu jeito. falo assim de bebida, não é que eu tô sendo, é que eu tô querendo impor que só porque eu parei de beber, não tô falando mal, não. Eu tô Não, dizendo o excesso e nos lugares que você claro, frequenta, claro. né? Mas e acho que vai estar tudo resolvido. E no fundo, todo mundo sabe as consequências, todo mundo sabe os seus limites. Eu falo isso, tá? É igual o devedor. Ah, eu esqueci. Mentira, ninguém esquece dívida, não, cara. Não Tem esquece, essa não. não. E ela é tanto a dívida financeira quanto a dívida pessoal de várias coisas. Se eu fizer mal a você, eu sei que fiz mal a você. Ah, eu esqueci que fiz um mal a você um dia. Mentira, não esqueceu nada, tá lá Não guardadinho foi no por coração. mal, não. Pelo bem também não foi, Pois né? ué, pelo bem também não foi. Entendeu? E muitas das vezes, quem faz o bem esquece que fez o bem. É. Porque não está preocupado, simplesmente fez. Ah, um dia você me ajudou. Ah, é mesmo? Ajudei? Pô, que bom. Que bom que eu te ajudei. Eu não lembrava, não. Mas tá bom, tá na conta, tá no mérito, entendeu? Tem uma pessoa no livro, que é uma médium lá do terreiro, e eu falo dela, e que essa semana a gente estava conversando, eu falei, você sabe que seu nome está no livro, tal. Ué, por quê? Eu falei assim, porque quando eu precisei lá atrás, num dia que eu estava mal, foi ela que passou na minha casa, na porta da minha casa, me pegou de carro, porque eu não queria sair de casa. Porque era assim, eu chegava sexta-feira, eu era o cara mais animado do mundo. Sexta, sábado, domingo. Agora chegava na segunda-feira, eu já não queria sair, eu tinha depressão, eu não abria minha loja. Segunda, terça e quarta, eu só queria ficar dentro de casa, dormindo durante o dia e para ficar acordado à noite. Porque o silêncio da noite, não ter que conviver com ninguém, não ter que ouvir vozes, não ter que conversar com ninguém, aquilo para mim que era o bom. Então ela passou na minha casa, me pegou de carro, me levou ao Ceós, me trouxe para casa e ela não lembrava disso. Que ela fez esse bem. Que isso foi uma coisa boa que ela fez, né? Foi quando eu falei com ela, você fez isso. E ela não lembrava, quer dizer, ela me ajudou naquele momento. Porque se ela não tivesse passado, talvez eu não teria tido força para chegar lá. Olha aí. E, você tá vendo? As pessoas que eu falo, se você faz o mal, você lembra que fez o mal. Você faz o bem, foi tão gratuito, foi tão livre, foi tão... Você não vai ficar pensando naquilo, senão não é bem. Você ficar pensando em cobrar o bem que fez, não é bem. É troca, entendeu? Você está esperando, é igual, pô, entendeu? Me ama que eu te amo. Se você não me amar, então me abandone, que eu não tenho. Não é isso, entendeu? E às vezes você está conversando com uma pessoa e a pessoa precisa só de uma palavra. Às vezes você fala uma palavra e aquilo, a pessoa já muda totalmente e você ali, você nem sabe que talvez você ajudou aquela pessoa ali com uma palavra. Você já percebeu que no mundo atual nós estamos só em cima disso aqui, né? Todo mundo só se fala pelo WhatsApp. Tem gente que não atende telefone mais. Eu não atendo. Olha aí, tá vendo? Não atendo. Tenho que ouvir sua voz. Não atendo. Porque não é um ponto crítico. É uma observação. Virou uma correria tão louca ao mundo. Não estou sendo crítico no sentido de pejorativo da coisa, não. Mas eu penso, Rodrigo, que a gente precisa disso aí, do abraço, de ouvir uma voz. Ó, vamos marcar um encontro, vem aqui em casa. Eu tenho hoje eu falo conhecidos, pessoas que eu convivo, amigos realmente não enchem uma mão, isso é uma realidade, pessoas que às vezes são simpáticas, gostam, suportam, são pessoas que estão mais próximas ali, tanto em família quanto pessoas que a gente chama, entre aspas, amigos. Então, assim, mas quando o bicho pega para capar mesmo, você sabe direitinho, né? Você não enche uma mão realmente, isso é uma realidade. Exatamente. E eu penso que o mundo ficou tão mecânico, tão tecnológico, tão cruel com essas coisas, que é um certo tipo de frieza e rapidez para resolver as coisas.
As pessoas hoje elas falam assim, é perda de tempo. Tem gente que não gosta do bom dia no WhatsApp. Tudo bem, mas é só um bom dia. Você está entendendo? Não vai ferir nada. Isso não vai atrapalhar. É claro, você está num grupo, tem 100 pessoas num grupo. Se todo mundo der bom dia, são 100 bom dias. Então, O meu é um WhatsApp negócio eu só complicado. carrego, já é bloqueado para carregar foto. Só eu carrego se eu quiser. Tá certo. Porque é muita É fotinha muita de bom coisa. dia. Eu sei que é chato realmente, no sentido de quantidade. Então, eu penso que assim, nos grupos é o que eu acho que é mais problemático, entendeu? Porque o grupo tem um acúmulo de pessoas ali, e as pessoas, se um der bom dia, todo mundo der bom dia, tem 100 pessoas, são 100 bom dias, você vai ficar pagando 100 bom dias. É um negócio complicado. Agora, no particular, tá eu e você, estou começando um assunto contigo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Tem gente que não gosta nem no particular desse bom dia, porque acha que está perdendo tempo no assunto. E eu penso que não, que esse bom dia é necessário para começar uma conversa, para ser bom realmente o dia. Na minha concepção. Do outro eu não sei. Então, vamos direto no negócio. Aí vira correria, vira máquina. E outra coisa, igual você falou a questão do abraço. As pessoas hoje, elas mal se cumprimentam, elas mal olham nos olhos. Faça uma reunião e perceba, por exemplo, você leva 4, 5 pessoas em volta numa mesa como essa, para bater um papo, tomar uma cervejinha, ou água, ou refrigerante, o que seja, dali coisa ali. Você vai ver que mais da metade delas vão estar no WhatsApp, vão estar nas redes sociais. Elas se reuniram para quê? Para falar pelo WhatsApp? Entendeu? Então, eu penso que o mundo está cruel nesse sentido. Depois as pessoas reclamam assim, eu sou tão solitária. E não é questão da solidão, ela pediu essas coisas, porque ela acha que está completa dentro de uma rede social. E a rede social é só um instrumento de fazer a ponte entre uma coisa ou outra, mas o interessante é você ter o acesso a outra. O aperto de mão, o abraço. Por exemplo, quando está todo mundo no caos, vamos supor, você está lá com o seu problema e chega um amigo de verdade para te fazer uma visita e fala, Rodrigo, eu estou indo aí te ver. Aí você está mal, fala, não, pode vir, porque você precisa daquela energia física da pessoa. E isso vai fazer com que você se reaviva, que você se reative para o universo. Eu costumo dizer essas camadas, essas coisas, né? Como eu falei, tudo aqui é energia, inclusive o livro, a mesa, o copo e tal, verdade. e nós. Né? Então, assim, a gente vive numa situação quântica muito louca, muito doida, cada um no seu astral. E, ao mesmo tempo, todos os mesmos astrais, porque nós estamos dividindo o mesmo espaço. Estou filosofando, mas já vou chegar naquilo que eu quero. E é uma realidade, cara, entendeu? A gente precisa ser mais humano no sentido humano, não no humano-máquina que nós estamos nos tornando. Né? Hoje, a inteligência artificial, que não é nada de inteligência artificial. Não existe isso. Tem um homem ali maquinando aquilo, bombando aquilo, fazendo, mexendo naquilo. Entendeu? Então é isso. Rodrigo, nós estamos chegando no nosso final. Eu já falei pra caramba, tomei um pouco a posse aqui. Eu quero mandar mais uns abraços rapidinhos aqui para as pessoas que vieram aqui. A Patrícia Ribeiro, meu irmão, meu amigo. Esse livro é perfeito. A Angelina Serra, um orgulho desse meu irmão, Axé. Angelina, esposa do Felipe, que falou antes. São meus irmãos do santo, Patrícia também. Viu? Maravilha. E também a Janete Lopes. Rodrigo é um querido. Que emoção Janete é uma querida. Janete Janete que foi diretora do Lafayette, professora do Lafayette, foi diretora no passado. Tem um carinho comigo, assim. Fantástico. Muito bom. Eu acho que é Taine Barros. Taine, minha prima, irmã da Thalita. Meu orgulho. Elas que eu falava que tinha muito orgulho de mim, e depois começou a não ter mais, pelo estado que me via pela rua, entendeu? Entendi. Caído pela rua, fazendo coisas feias pela rua. E hoje, graças a vovô Antônio, todo mundo de volta. De novo. Viu? Todo mundo dando um abraço mesmo, tá vendo? E acho que é Graizito o nome. É isso, Graizito? Boa noite, parabéns, Rodrigo. A Luciano Guimarães, você é um querido. Irmão Santo. Lá em cima, o Felipe Carvalho falando irmão, e o Maurício Ferreira, filho do seu Wagner Barbosa. Ele é espírita kardecista. Está mandando uma boa noite para nós aqui. A Delém Paraíba hoje está em Juiz de Fora há muitos anos, né? E tal, aposentou, está lá curtindo a vida doidado. Ana Lúcia Santana Cerqueira, muito lindo, meu amigo. A Thalita mandou aqui gratidão. E é isso aí, a Thalita Barros assim. Mas temos muito orgulho. A Luciana, você é um querido. Enfim, eu queria que... Eu sempre termino
ou assim, peço, né, que o convidado fale alguma coisa, uma mensagem, né, de carinho, de amor para essa humanidade toda que está aí, porque a gente não sabe a hora que a gente, os momentos que as pessoas vão estar assistindo, né? Tem gente ao vivo com a gente agora, tem gente que vai assistir só daqui a um tempo, amanhã, de madrugada, daqui a um ano, daqui a um milênio, não sei até onde essa tecnologia permitir que a gente fale É. para eles, né? Eu queria que você desse o recado a respeito do livro, a respeito também uma palavra pessoal sua com relação Então, às eu sou um coisas. pouco ruim para falar, né, assim, essas coisas, mas eu acho que a fé, ela transforma, né? Então, eu acho que seja o que estiver passando, né, que não precisa ser o mesmo caso que eu passei, mas o que estiver passando, se agarra na fé, sabe? Porque com a fé a gente consegue mudar tudo, mas tem que ser de coração aberto, coração puro, seja em qual fé que tiver que ser. Leva a sério, abraça aquilo ali que o que estiver passando aí não vai ser feliz para sempre, né? Porque tem momentos felizes e momentos tristes, né? Eu tenho até tatuado aqui, ó, que isso também passa, né? Que eu li que Chico Xavier tinha uma plaquinha com essa frase na beira da É cama, verdade. para poder, quando ele estivesse feliz, quando estivesse triste, ler aquela plaquinha e saber que ia passar. Mas quando estivesse feliz também, para ser inteligente ao ponto de saber que aquela felicidade também vai passar e que vai vir momentos difíceis também. Então, é nesses momentos difíceis que a gente tem que agarrar na nossa fé, sabe? Numa fé de verdade. Eu sou o exemplo disso aí, Maravilha. né? E quero, então, já convidar todo mundo, E tem um né? lançamento, né? O lançamento, dia 10 de outubro, semana que vem, sexta-feira que vem, na Galeria do Cine Teatro Brasil, né? Aqui no centro da cidade, do lado da Sol e Neve. Fiz propaganda, né? Pode fazer, tem que fazer, mas nada, não tem problema não. No Cine Teatro, a partir de 18 horas, 18 às 22 horas. Vai ter um coquetel, vai ter alguma apresentação lá, vou estar lá entregando. O livro é R$ 50, tem livro para vender lá na hora, né? Que eu fiz uma pré-venda, eu venho fazendo uma pré-venda tem 3 meses, quase 4 meses, quando eu comecei a dar entrada na editora. Então, para poder me ajudar a pagar a editora. Então, eu vendi muito livro. Tem muita gente que vai passar lá para pegar o livro que já comprou, sabe? Mas ainda tem muito livro também. Quem quiser comprar lá na hora, tem R$ 50. Quem já comprou, vai lá pegar. E quem não pode comprar, vai lá também para poder Claro, prestigiar, para poder para conhecer a história, né? conhecer a história, né? Não é porque não comprou que não pode Afinal estar de passando contas, por igual lá. nós estamos batendo esse papo aqui, as pessoas podem perguntar da onde veio essa inspiração, como é que é isso, como é que não é e Isso. tal, como é que foi o processo, enfim. E você vai estar falando a É respeito. isso. Uma maravilha. Eu Alguma acho que... coisa que Não. que a gente não conversou que você Então, gostaria de falar? se a gente ficou falando, daqui a pouco eu vou ler o livro aqui, né? Então, Pois é, eu percebi que você está segurando para não dar spoilers maiores, já né, dei então. muito spoiler já, né? Já Tá mantive. certo, tá certo. Mas é isso aí, tem toda uma história que vai ser muito bom para quem gosta de ler, vai ser muito bom para quem está precisando acreditar que tem solução, que tem solução sim, Maravilha. né? Agradecer mais uma vez pelo convite. Não, resta dúvida. Nós aqui somos os privilegiados aqui de estar te ouvindo, de estar levando essa mensagem maravilhosa. Espero né? você e a Andréia lá. Com Espero certeza. o Caio lá também. Com Né, certeza, que é nós vamos pertinho. dar uma passada lá. Provavelmente semana que vem devo ter mais um podcast aqui, né? É sexta-feira, dia 10, é isso? Isso. Mas você não termina aquilo lá cedo, né? Você Não, vai ser de 18 às 22 às horas. 22. Não, eu chego Dá lá. pra passar? Dá para passar lá no finalzinho? Dá, eu passo lá com certeza. Show de bola. E a gente está ficando por aqui, Rodrigo. Mais uma vez, um podcast maravilhoso. Muito obrigado por esse privilégio, né? que eu estou tendo de conversar com você e conhecer um pouquinho do vovô Antônio através, né, dessas mensagens maravilhosas aqui. Eu quero mandar um abraço para todos os médiums, né, lá do seu Oz. Muito obrigado aí por estar acompanhando. Com certeza vocês são irmãos aí de santidade junto com o Rodrigo, vão estar em algum momento assistindo. Muito obrigado por esse carinho. Vamos apoiar sim. E é muito importante essa literatura religiosa, é muito legal, porque assim a gente consegue entender um pouco mais
e deixar um pouco das nossas lástimas e preconceitos de lado e começar a entender um pouquinho o que a santidade vem nos propor com relação à vida, né? Com relação a esse desenvolvimento todo, que é muito bacana, que é muito bonito. A gente só tem a ganhar, ninguém perde por conhecimento. Conhecimento é poder, conhecimento é libertação. Quando a gente conhece mais, a gente não fica preso, amarrado Exatamente. dentro desse contexto do mundo, né? Não O é mundo porque vai ler, que vai pegar um livro, que a vida vai andar para trás. Não, Nossa pelo Senhora. contrário, vai andar para frente porque você vai ter Mais conhecimento conhecimento, é verdade. e saber que a gente pode sim mudar e ter uma evolução, seja onde você se sentir bem, É verdade. né? Sem ter que ser uma regra que você só vai ali. É só ali que você vai conseguir, não. Você vai conseguir onde você se sente bem. É isso aí. A sua melhor escolha é aonde você se sente bem. Não é onde todo mundo fala que tem que ser. É verdade, é isso aí. Né? Quebrar os paradigmas, sair, sabe, assim. Às vezes as pessoas querem andar no meio da pista. Vai para acostamento, vai devagarzinho, você vai chegar lá, observe quem passa correndo e quem não passa, ou quem está parado na beira do caminho. Tenho certeza que com o conhecimento da observação dos estudos, a gente consegue chegar em um nível completamente gostoso, harmonioso, amoroso, para que a alma se liberte dessa coisa física, que é os ensinamentos que nós temos que ter com relação a tudo isso que a gente está vivendo aqui. O planeta pede socorro porque ele evolui junto com a gente, ele nos ensina. Você pode ver, nós estamos aqui tentando nos adaptar nesse orbe maravilhoso. Tem as florestas, a natureza, que tudo é dentro dos orixás que falam do vento, da água, do mar, enfim, do sol, do fogo, da água e de tudo. Então, a gente tem que aprender com essa energia, sabe, que são os poderes da natureza, que nada mais é esses orixás todos nos orientando, é a terra falando para nós essa energia, porque é a criação de um homem. Já imaginou, você já parou para pensar que o planeta Terra pode ser somente uma pequena célula de um grande corpo maior? Pensa nisso. A gente fica por aqui. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Um beijo na alma de todos os médiuns lá do seu Oz e a todos os centros espíritas na nossa cidade, da nossa região, a todas as religiões, a você que é do catolicismo, a você que é do protestantismo, a você que é evangélico, enfim, a qualquer religião, sempre muito bem-vinda quando tem amor no coração. A gente vai ficando por aqui. Um beijo na alma do Caio Pacheco, paciente com a gente aqui, hoje curtindo, aprendendo um pouquinho também, e eu também com o Rodrigo. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez. E um beijo carinhoso na alma, na essência, na energia, na positividade, na luz do nosso vovô Antônio. Quando você for lá em cima, passa para dar um abraço. Antes e depois, né? Eu vou, com certeza. Gente, fico por aqui. Muito obrigado, Rodrigo. Fui. Obrigado.